Muita gente lembra daquele Corinthians mágico do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, só que tem um cara dessa época que é pouco lembrado. Nesse vídeo vamos trocar uma ideia sobre o ex-lateral esquerdo Kleber. Vai, Corinthians! Saudações alvinegras, seja bem-vindo ou seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal Papo Fiel, este canal de Coringão para Coringão. Eu espero que vocês estejam curtindo a nova programação do canal aí e curtindo toda essa estrutura que a gente tá fazendo. E mais importante, por falar em curtir, é esse momento. Se você clicar no joinha aqui, porra, você vai estar abençoado pro resto da vida aí, tá bom? Porque realmente isso aí fortalece demais a gente. Verifica também se você é inscrito aqui no canal Papo Fiel. Se não for, se inscreva. Se já for, verifica mesmo assim, porque às vezes o YouTube tira, a gente nem sabe por que exatamente. Aí você pode também ativar o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeos aqui de segunda a sexta às 11 horas da manhã, demorou? Bora começar a trocar uma ideia sobre esse polêmico lateral esquerdo, digamos assim. Logo de início, para a parcela da fiel torcida que é um pouco mais jovem aí, eu queria dizer que tem um motivo plausível do porquê o Kleber não é tão badalado quanto os outros jogadores daquela época do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Aconteceu que quando ele se transferiu para o Santos, teve uma das festas da torcida organizada do Santos que o Kleber subiu no palco lá e falou, além de outras coisas ali, que ele tava mais feliz naquele momento do que ele foi antes com o Corinthians, etc. E teve uma coisa que pegou muito mal, de cunho extremamente racista. Ele chamou a fiel torcida de galinha preta, o que pra mim é de uma insanidade descomunal. Então ele ofende uma parcela da torcida que ele representa. Inclusive já teve algumas entrevistas que ele deu depois, que ele fala que ele se sente muito mais corintiano e tal. Ou seja, ele foi lá pra poder jogar confete, né, jogar pérola aos porcos ali, né, no caso é os lambari, né, que é na torcida do Santos. Ele acabou ofendendo de um jeito assim completamente desproporcional e descomunal ali, né. Naquela época não tinha tanta repercussão assim, mesmo assim repercutiu. Se fosse hoje ele tava morto, tá? Se fosse hoje ele tava morto, essa que é a verdade. E aí ele, depois de um tempo, agora mais recentemente, ele pediu desculpas. Então é por isso que esse vídeo não tem um caráter de homenagem, etc, mas é só pra gente lembrar o grande jogador que ele foi exatamente no Corinthians, mas que a gente não esqueceu. Pra mim ele fica no mesmo balaio, na mesma caixa de Paulo Guerreiro, caras que tiveram tudo para ter o carinho da fiel torcida ali e tal, que é algo extremamente importante, extremamente raro na história, nos 111 anos de história do Corinthians, mas que acabaram amassando e jogando no lixo. Então, como eu falei, recentemente ele falou que torce pro Corinthians, ele vem de família São Paulina e tudo mais, mas que ele torce pro Corinthians, mas que ele tem carinho pros outros times, e ele deu esse vacilo gigante aí. Então tá dado como chama? Esse negocinho aí no começo. O Kleber atuou 260 jogos com a camisa do Corinthians e se tornou na época o melhor lateral esquerdo não só do Brasil como das Américas. Em 2002, inclusive, aquele lado esquerdo do Corinthians com Kleber, Ricardinho e Gil foi conhecido como o lateral esquerdo que fazia os adversários tremer, entendeu? Quando eles falavam de lateral esquerdo, realmente eles falavam, é o melhor lateral esquerdo, quiçá, do mundo, porque naquela época os grandes jogadores brasileiros ainda conseguiam ficar um pouco aqui no Brasil, né? Hoje qualquer cara que tá se destacando no Sub-13 já vai pra Europa, então isso é muito importante da gente lembrar. Em essência, o Kleber é cria da base, o famoso cria do terrão, e esse literalmente porque naquela época era terrão ainda em Itaquera, não existia a Arena Corinthians ainda, e ele cresceu no bairro Itaquera mesmo. Inclusive ele começou no time de futsal de Itaquera, começou na base do Corinthians. Em 1998 o Luxemburgo viu um grande potencial naquele canhotinho que cruzava bem, e aí chamou ele pra inscrever ele no Campeonato Brasileiro de 98, no Campeonato Paulista de 98, e assim foi feito. Ele participou de alguns amistosos, mas ele era muito novo ainda. Em alguns lugares você vai ver que o Kleber foi campeão brasileiro com o Corinthians em 98. Sim, porque ele estava inscrito, mas o nosso lateral esquerdo de fato era ninguém menos que Silvinho, que como jogador representou demais o manto lateral esquerdo. Inclusive em 99 no Campeonato Paulista, que também vão colocar aí na conta do Kleber, na verdade era o Silvinho ainda antes dele ir pra Europa e brilhar no Barcelona e tudo mais. O Kleber então foi inscrito em 98, e em 99 o Kleber jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa copinha aí, e foi campeão. E tinha um timaço que eu até resolvi separar aqui pra você ver o time do Corinthians Sub-20, né, naquela época, que tinha, eu vou colocar a escalação aqui do lado, tá? Renato, que depois jogou no time profissional do Corinthians, Índio, que depois foi o lateral direito do Corinthians, Marcelo e Anderson, zagueiro do Corinthians, o Kleber, lateral esquerdo, Rodrigo Pontes, Edu, que também depois brilhou na Europa, no Arsenal, e brilhou no Corinthians também,
Gil, aquele canhotinho mesmo, que também depois brilhou com o lateral, aquela ala esquerda do Corinthians excelente. O Andrezinho, meio campo também. O Everton, que foi campeão com o Corinthians. E o Fernando Baiano, também extremamente goleador. Foi o time que ganhou a Copinha, ou seja, não tinha como esse time não ganhar a Copinha. Era um time incrível de fato ali. E o técnico era o Roberto Brida, que tá no que fim levou do Milton Neves na sessão lá. Depois ele nunca mais vingou como técnico ali. O destaque na Copinha fez ele subir para o time profissional em 1999. Não chegou a atuar como titular no Campeonato Paulista de 99, que a gente ganhou também, então você vai ver em alguns lugares aí, mas não é exatamente isso. Depois que o Silvinho foi embora, aí ele acabou se consolidando na posição. Foi campeão brasileiro em 1999, aí já com aquele time mágico, a gente pode lembrar aí de Rincon, Vampeta, Ricardinho, Edilson, Luizão, todo mundo. E aí 2000 foi campeão mundial pelo Corinthians, mundial que é pra poucos, né, primeira dama? Primeira mundial é pra poucos, na verdade. Aí depois foi campeão paulista em 2001, naquele time do Ricardinho, que é um dos títulos que mais me marcou na história, que fez aquele gol na semifinal em cima do Santos, quase nos últimos minutos, com o Gil fazendo uma jogadaça pela esquerda, tocando pra trás, Marcelinho fazendo corta-luz e o Ricardinho chapando no lado direito do Fábio Costa. Em 2002 foi campeão do torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil em cima do Brasiliense, e em 2003, ainda já no finalzinho da sua passagem, foi campeão paulista, aquele time que tinha o Lee Edson, Jorge Wagner e tudo mais. Então realmente assim, ó, se tem um cara que foi vitorioso com a camisa do Corinthians, foi o Kleber. E essa identificação, ele vindo da base, essa identificação dele saber o que significa a ideia de ser Corinthians, me faz querer entender ou querer acreditar que aquele momento lá na quadra da torcida santista lá foi um momento de emoção, que ele quis falar, achou que ninguém ia estar filmando, naquela época não era tão comum assim, achou que ninguém ia estar filmando, ia querer fazer média e tudo mais, e acabou manchando um pouco da história dele no Corinthians. E a conclusão é muito simples e é uma coisa que eu bato nessa tecla há muito tempo aqui no canal. Para você se tornar ídolo do Corinthians, não basta apenas o resultado em campo, não basta apenas as suas vitórias, não basta apenas você levantar caneco, porque não é isso. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso nos 10 maiores ídolos do Corinthians, depois você assiste que tá muito foda também. Se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar daquele. É muito mais complexo, tem várias coisas que a gente considera, porque se fosse só por títulos, como muita gente acaba pautando por aí, o Kleber seria o maior, um dos maiores ídolos, o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. Como jogador, ele era muito técnico, defensivo e ofensivamente, era o famoso lateral esquerdo moderno. Isso é muito engraçado de ouvir, cara, quando eu escuto isso aí é muito foda. Por exemplo, eu vou usar como exemplo aqui o Birubiru. O Birubiru era um volante de saída que aparecia dentro da área, fazia gol e tudo mais. Hoje em dia eles chamam isso de volante moderno. Eles chamam de volante moderno um cara que fazia a mesma coisa na década de 80. O lateral esquerdo Kleber, a mesma fita, eles chamam de lateral esquerdo moderno, o cara que é importante taticamente, sabe defender e sabe apoiar, faz ultrapassagem e tudo mais. Então ele é uma versão melhorada do Fábio Santos com uma versão melhorada do Lucas Piton, com uma fusão que o torna melhor ainda do que foi Guilherme Arana e todos esses caras aí, o próprio André Santos, que jogou na Série B com a gente aí também, que foi outro grande lateral esquerdo que a gente teve. Então ele foi assim, ó, se pá, ao lado do Vladimir ali, um dos maiores laterais esquerdos do Corinthians aí, tá? Um dos melhores, né? Porque maiores a gente acabou de falar sobre idolatria e todas essas fitas aí. Então, além disso, ele tinha um cruzamento que chamou a atenção demais do Luxemburgo em 98. O Luxemburgo e o Parreira naquela época ali foram os que meio que moldaram o cara da maneira como ele jogava, e depois ele evoluiu demais no decorrer. Então, se você viveu aí o final dos anos 90, começo dos anos 2000, você sabe que o Kleber era realmente embaçado. Uma pena que foi pro lado dos lambari, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Comenta aí embaixo quem que você quer que eu fale aqui, né? Tem algum jogador que eu acabo esquecendo, que você acha importante ser citado aqui no canal Papo Fiel? Comenta aí que a gente pode trazer nos próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.